Bom, pessoal, prazer, meu nome é Fernando Cardoso, sou fundador do IP Gestor. A gente vai apresentar para vocês aqui uma solução bem bacana de CRM com inteligência artificial. Esse é um dos nossos módulos, né? Mas o principal aqui do nosso ecossistema, a gente chama de ecossistema porque na realidade são vários sistemas dentro de um único sistema. Então a gente prefere chamar de ecossistema. Eu vou só explicar para vocês um pouco aqui como a gente começou e o porquê que a gente começou, né? Eu sou concessionário também, assim como a maioria de vocês, e quando eu assumi a concessionária do meu pai, a concessionária do meu pai tem 33 anos, eu assumi a gestão da concessionária do meu pai há 6 anos, né? E eu nasci ali dentro, né? Eu tenho 37 anos de idade, então eu praticamente nasci dentro da nossa concessionária. E eu tive um desafio muito grande quando a gente resolveu digitalizar, de fato, a nossa concessionária. Porque aqui na Fenabrave vocês conseguem ver que tem vários stands, vários sistemas diferentes, e cada sistema é responsável por uma parte da sua concessionária, né? Então, quando eu resolvi digitalizar a concessionária, eu saí que nem um louco contratando vários sistemas no intuito, obviamente, de vender mais, de profissionalizar ali a concessionária e digitalizar todas as áreas que a gente precisava e que a gente tinha interesse, né? E acabou que eu saí contratando vários sistemas. Eu contratei o sistema de CRM de vendas, o sistema de CRM de pós-vendas, BI, site, e cada sistema era responsável por um setor da minha concessionária. E o que aconteceu foi que, no intuito de digitalizar a concessionária, eu acabei espalhando os dados da minha concessionária por vários fornecedores de sistemas diferentes. Então, quando a gente ia fazer uma prospecção, quando a gente ia fazer marketing digital, a gente esbarrava ali com os nossos dados que estavam pulverizados em vários sistemas, em vários fornecedores diferentes. Então, acho que o IP Gestor nasceu nessa dor, né? O IP Gestor hoje, ele faz o que vários sistemas fazem dentro de um único sistema. Com isso, a gente tem uma centralização de dados, a gente tem como tomar as decisões da concessionária muito mais ágil, muito mais fácil, com muito mais assertividade, e as prospecções que antes a gente fazia tendo que pescar os dados em vários fornecedores de sistemas diferentes, hoje a gente faz dentro de um único sistema. Então o IP Gestor nasceu nessa dor de centralização de dados, de trazer uma agilidade maior para responder mais rápido os leads. Eu acho que todo mundo aqui está cansado de ouvir, né? Mas é bom a gente frisar também, né? Hoje, para você converter venda, você tem que atender rápido os leads, né? Então a gente busca ali atender os leads em até 2 minutos. Então, para atender os leads em até 2 minutos, você tem que ter um sistema ágil e você tem que ter uma inteligência artificial atuando no momento que o vendedor está no showroom atendendo um cliente, no momento que o vendedor está cumprindo algum processo de venda dentro da concessionária. A inteligência artificial ela tem que atuar para conseguir trazer o seu TMA, né, que é o tempo médio de atendimento, para até 2 minutos. Se o seu TMA passar de 2 minutos, você literalmente está perdendo venda. E é isso que eu vou passar agora para o Evandro, nosso CTO, e ele vai apresentar para vocês aí todo o nosso fluxo de CRM com inteligência artificial. Bom dia, pessoal. Bom, ele já falou meu nome, eu sou o Evandro. Estou bastante nervoso por falar com vocês, tá? Porque eles pegaram o nerd de dentro da sala e jogaram aqui na frente. Então, é novidade para mim. Eu vou dar o meu melhor, espero que eu traga informações bem lúcidas para vocês, tá? Como nerd, é óbvio que eu vou contextualizar vocês antes da gente falar da nossa solução, tá? Um pouco sobre mim. Meu primeiro contato, como o foco aqui é inteligência artificial, meu primeiro contato com inteligência artificial foi usando o Watson lá atrás da IBM, tá? Então, na época, a gente levava meses para treinar o agente, para que ele pudesse dar as respostas que a gente precisava. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, anos atrás, o Bradesco ele aplicou o modelo de speak to text, né, text to speak,
Então você ligava lá no Bradesco e falava, eu quero saber o meu saldo em conta. E a atendente, que era uma IA, respondia, ok, você quer um empréstimo? Então assim, claro, naquela época eles foram desbravando isso, né? Hoje está muito mais fácil da gente criar os nossos próprios assistentes, agentes e interagir com isso. E é o que eu vou mostrar para vocês, tá? A mesma coisa que você falou aqui. Eu tô falando muito rápido, tá bom para vocês? Tudo certo? Beleza? No mundo atual, né, nos modelos atuais, a gente tem IA para tudo quanto é tipo de situação, né? Então eu tenho IA que converte áudio em texto, texto em áudio. Eu tenho a IA que cria imagens, eu tenho um assistente que corrige textos, que responde um e-mail para mim. E cada um desses, ele trabalha de uma maneira singular e alguns deles trabalham em conjunto com todos, tá? Então, por exemplo, a gente tem hoje o LLM, que é o mais conhecido, ChatGPT, Copilot, o Gemini. Ele basicamente entende a linguagem, né, e busca a melhor resposta com base no conhecimento adquirido. Dependendo do modelo que você está usando, ele tem acesso à internet em tempo real também. E ele basicamente entende o que você está falando, busca a melhor resposta, né, busca o contexto e te entrega a melhor resposta. Só que ele consome muita energia, muito recurso, e então as grandes empresas tiveram que adaptar para um modelo menor, e aí surgiram as SLLM, que são modelos que podem rodar em um telefone celular, num Raspberry Pi, não sei se vocês já ouviram falar, é um computadorzinho de bolso, pode rodar num microservidor ou até num computador doméstico. As maiores estão com a gente. O SLLM, ele é feito para pequenas instruções, ele não é tão abrangente quanto um ChatGPT, por exemplo, né? A gente tem os modelos que criam imagem, basicamente. Inclusive, os que criam imagens são os que mais consomem recursos, tá? Eles precisam de GPU para processar. A gente tem os modelos RAG, que é uma combinação de contextualização de vetor com a linguagem LLM. Como que funciona isso? Quando eu mando uma pergunta, vou mandar uma pergunta lá no Gemini, certo? Como está o tempo hoje? Ele precisa vetorizar essa informação para buscar um contexto que também está vetorizado. Então ele transforma essa pergunta em um código numérico sequencial. Sequencial não, desculpa, ele cria um código numérico para isso. Tem um aplicativo que talvez você já tenha usado, que usa vetor há muito tempo. O Shazam, aquele aplicativo que quando você não sabe a música, você aperta o botãozinho, chega perto da música, e aí ele descobre que música que está tocando. O que ele faz? Ele pega o áudio, vetoriza e busca na base de vetores dele qual é a combinação numérica mais próxima ou exata. Quando ele faz isso, ele diz, você está ouvindo Jorge Mateus, ou qualquer outra música que ele encontrar. Então, esse é o conceito de vetor. Para que a gente pudesse tirar melhor proveito da IA hoje, a gente precisa trabalhar com vetores, porque senão, para tudo que você fizer, ela vai sempre buscar respostas muito abrangentes. Então o RAG foi criado para isso. E aí a gente tem outros modelos para diversas outras situações. Por exemplo, a gente tem os modelos de difusão, que são modelos de nichos específicos, que já são muito abrangentes. Por exemplo, a área da medicina. A área da medicina, ela é muito abrangente e ela não permite erros, certo? Um diagnóstico errado pode causar um prejuízo grande, enorme, para o paciente. Então a área da medicina, ela precisa ser precisa e ela tem que ter informação isolada. Então existem modelos de IA que isolam a informação para que ela não vá buscar como faz o Morango do Amor. Eu quero saber sobre esse diagnóstico. Diferente de um ChatGPT, onde você manda a sua pergunta e ele pode alucinar, nesses modelos eles são isolados. Tá? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a nossa solução de CRM com IA, operando com múltiplos agentes, reúne todas essas tecnologias, todos esses modelos de IA, para que a gente possa entregar com maior qualidade o atendimento, o primeiro atendimento, uma informação que o vendedor precisa com mais agilidade. Então, para que tudo isso aconteça de forma rápida
dentro daqueles 2 minutos de atendimento que o Fernando falou, Se quiserem ir pra lá. a gente precisou reunir todas essas tecnologias. E eu vou mostrar para vocês, na prática, alguns desses recursos, tá? Eu fiz alguns modelos e tenho alguns exemplos que estão extrapolando um pouquinho, e a intenção era extrapolar mesmo, tá? E eu vou apresentar para vocês aqui. Primeiro. Eu vou duplicar minha tela porque fica mais fácil, né? Se eu ficar olhando para o telão, daqui 10 minutos eu já estou com um torcicolo, tá? Pessoal, se vocês puderem olhar aqui, a gente tem 5 agentes criados, tá? A gente tem ali o Senhor dos Anéis, a gente tem o Pudim da Palmeirinha, e aí a gente tem, de fato, agentes criados para a nossa necessidade dentro das concessionárias. A gente tem a recepção, a gente tem vendas de novos, vendas de seminovos, e aqui eu tenho o pós-vendas também na segunda aba, tá? Ali, ó, o Francis. Cada um deles tem um nome, os múltiplos agentes foram criados e cada um foi treinado na sua área. Então, o Francis vai fazer um atendimento com excelência dentro da área de pós-vendas, vai agendar uma revisão, vai tentar buscar do cliente qual é a quilometragem do veículo dele, para entender em que momento da revisão ele está, para poder informar para ele quais são os itens de revisão que ele vai trocar e talvez passar para ele até uma média do valor que ele já vai pagar quando a revisão estiver pronta. Tudo isso para que o cliente possa ser atendido o mais rápido possível, você possa fazer esse atendimento, fazer com que esse cliente retorne para dentro da tua concessionária. Dei o exemplo do Francis, que é o nosso pós-vendas, tá? Vamos voltar lá na primeira aba. A gente tem o Hipermax, que é o recepcionista. O que é que ele faz? O lead chegou, o Hipermax já vai nele. É igual o peixinho comendo ração lá no viveiro. Vai lá, pega uma informação dele, entende qual é a motivação dele ter virado um lead, vai buscar o nome, o contato dele, já registra esse lead no sistema e fica atendendo ele até que um assistente humano ou um vendedor possa conversar com esse cliente. O que é que acontece? Hoje a gente tem muita concessionária ativando o atendimento de SDR fora do horário de expediente. Então é aquele curioso que acabou de ver uma campanha no Meta à meia-noite e gostou do veículo. Ele vai lá, clica no botão do WhatsApp. Oi. E aí imagina o SDR vir e fala: oi, como é que eu posso te ajudar? O que você quer saber? Eu quero informações sobre esse veículo. Ok, dá uma informação resumida. Puxa, eu gostaria muito da ficha técnica. Tem também. Tá, e como é que eu faço para experimentar esse carro? Vamos agendar um test drive. Só que, nesse caso, a recepção, quando eu peço assim, ó, veículos novos, ela transfere nesse modelo aqui, tá, gente? Nesse modelo, ela transfere para um outro atendente, que é o Cardoso, e o Cardoso vai falar sobre veículos novos. Se o lead demonstrar interesse em seminovos, aí quem vai atender é a Vanessa, tá? Isso por quê? Para dar a sensação de que não é apenas uma IA que vai falar sobre tudo, não. São modelos específicos. Alguma coisa impede eu ter um único agente fazendo isso? Não, também não. Não impede. Mas o problema aqui, e é o que a gente até recomenda para todos vocês, é evitar concentrar informação em um único agente, porque ele pode alucinar. Tá? Ele pode, por exemplo, em algum momento, recomendar veículos seminovos quando o cliente, na verdade, está procurando novos. Tá? Isso num ambiente controlado. Agora imagina se eu deixar ele solto falando sobre qualquer coisa. Aí ele vai falar sobre o Pudim da Palmeirinha, com certeza. Ou até sobre o Senhor dos Anéis. Ou o Morango do Amor, enfim. O que a gente tem que fazer, ter ciência, é que quando a gente vai treinar um agente, e aqui eu já estou mostrando para vocês a nossa plataforma, com o treinamento do agente, é isolar essas informações. Vamos entrar dentro de um agente desse para a gente ver o que está acontecendo, tá?
Eu vou entrar aqui dentro do Hypermax, tá? Ó, o Hypermax, ele tem que ser descontraído e ele tá focado em dar suporte para o cliente. Quando o lead entrar, o foco dele é suporte. Quando a gente for ver o Marcos, o Cardoso, a gente vai observar que ele tá focado em vendas, tá? Aqui a gente estabeleceu uma marca para ele falar, então é a Mitsubishi. E a gente estabeleceu um site onde ele vai coletar as principais informações, que é o site da Nara, concessionária Mitsubishi lá de Brasília. E aí uma breve descrição do produto. É uma concessionária de venda de veículos da marca Mitsubishi. Se amarrou. Agora que ele tá usando. Irmão, incrível. Porque primeiro eu deixei pronto, né? Aqui em configurações, eu especifiquei qual é Pô, você virou um prompt. o modelo de A que ele vai utilizar. Ele está usando o 4O Mini. Não, tô dizendo que você... Porque vai entregar o que eu quero com baixo custo. Eu poderia selecionar o 4.5 ou 5, mas aí a gente estaria gastando token à toa, visto que o meu assistente ele está isolado no contexto da informação, tá? Então eu quero respostas rápidas. Eu não quero processamento para resposta. Eu quero respostas rápidas com base naquilo que eu já dei de informação para ele. Com múltiplos agentes, né? Explicando ali por que de você Então ele tem vários responsabilidades, né? Não ele fazer tem um diretrizes só de pra comunicação, tudo. ele tem limitações. Então, por exemplo, um vendedor da Mitsubishi não vai falar da Toyota e vice-versa. O vendedor da Toyota não vai falar de veículos Mitsubishi. Aí ela tem que entender que ela também não pode falar do veículo do concorrente. Pode até falar, fale com respeito, né? Mas o foco é vender o carro da marca de vocês. Então ele precisa de limitações. Vai, deixa. Aqui a gente tem os treinamentos. Sabe que tá pesado. Vai, e a menina de cá. Ela que manda aqui é ela. E dentro dos treinamentos eu posso inserir conteúdo. Nesse caso, eu vou editar um treinamento. É basicamente uma informação simples, tá? Não tem muito treinamento aqui. Mas eu poderia incluir, eu acho que tem o site aqui, isso, tem sim. Eu incluí o site da Nara e incluí o site oficial da montadora. Então, esse assistente está coletando informações de lá, tá? Lembra que eu falei para vocês sobre vetor? Por que o vetor é assim? Qual é o exemplo de vetor? O que esse assistente faz? Ele pega essas informações e vetoriza para que a resposta, quando ele for fazer a busca, seja muito mais rápida. E economize token, porque isso também é importante, né? Senão a gente contratava um data center para abrigar um servidor de IA nosso lá e rasga dinheiro todo dia. Mas a gente não pode só ser assertivo e muito profissional e muito bom. A gente também tem que economizar o dinheiro de vocês, tá? E aqui eu tenho gatilhos de automação. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o agendamento. Desculpa. Ali em configuração, eu disse para ela o seguinte: quando surgir um interesse em agendamento, você vai transferir esse agente. Porque eu tenho um agente só para agendamento, certo? Então, quando a IA entende que há uma necessidade de agendamento, ela aciona o assunto que está entre hashtags, agendamento, ela faz esse processo. Ela manda para o Francis e o Francis é que vai executar o agendamento. E o Francis tem um outro treinamento, que ele vai coletar dados dessa pessoa justamente para poder executar o agendamento. Vamos lá no Francis agora. É tudo código. É tudo código. Não tem essa parte. Isso aqui é um sistema que vai demorar 2 anos pra gente. E é isso que eles não entendem. Tudo bem, aí é treinamento, mas o artificial... Exato. Ou seja, como que... O Francis ele tem um atendimento normal, não é cordial, tá? E aqui eu tenho todas as informações que o Francis precisa executar para que esse agendamento aconteça, tá? E o Francis tem uma outra particularidade, que é o seguinte: quando ele chega no final do agendamento, ele consegue num serviço. O que isso quer dizer? Você pode usar o CRM, o hipergestor, com o agente de IA conectado, mas vocês querem alimentar esse agendamento de uma outra plataforma ou querem alimentar uma planilha para vocês terem controle, esse agente
consegue publicar, fazer um post nessa conexão de vocês com o Google Planilhas, por exemplo, e vocês vão ter essa informação dentro do Hipergestor e dentro de uma outra ferramenta fora do Hipergestor, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais para baixo. Ó, aqui em gatilhos, a gente tem o processar agendamento do sistema de agendamento e percebam que ele está fazendo uma chamada de API aqui, ó. Então esse assistente, ele não está isolado só dentro do Hipergestor, ele pode navegar em outros sistemas também, tá? Depende muito da necessidade de vocês. Então a gente não pode simplesmente isolar o assistente, deixar ele atendendo e agora, eu preciso dessa informação, eu preciso alimentar meu dashboard, meu BI, como é que eu faço? A gente tem condição. Excelente. E aí eu separei ele aqui, ó, ele está conectado no número de WhatsApp, para a gente interagir um pouco com ele, tá? Vamos lá, eu vou dar um oi. Esse aqui é o medo, velho. Isso aqui é teste de fogo, hein, pessoal? Ele está configurado para levar um tempinho, né? Para não sair correndo e dando respostas. Esse tempo que demora para responder é dramático para mim, deve ser dramático para vocês também, né? Mas já me chamou pelo nome, a gente já está íntimo. Olá, Evandro, como posso ajudá-lo hoje? Se precisar de informações ou assistência com agendamento, estou à disposição. Então, o Hipermax atendeu agora, tá? Me chamou pelo nome porque no meu WhatsApp tá lá meu nome, né? Se vocês colocarem ponto de interrogação, provavelmente nesse momento ele vai chamar vocês por ponto de interrogação. Então, se você tiver o nome ali, ele já identifica e já te chama. Vamos fazer uma pergunta específica aqui. Ele já podia parar por aí. Vamos falar da Para por aí. da L200. Lembrando que eles estão configurados para veículos Mitsubishi, tá? Ele perguntou ali. Vai processar, vai buscar o melhor contexto. Se ele tiver que me transferir, ele vai me transferir. Fica tranquilo, porque ele testou ela, inclusive ontem, hoje. Agora ele Fica tranquilo, irmão. me prejudicou aqui, ó. Ele tá com agendamento de serviços. Ok, Ela é beleza. recepcionista, ela não é vendedora. Então vamos agendar. Tem que se referir agora para falar isso. Ela é uma recepcionista. Agora ele me prejudicou, ele falou, agora ele me prejudicou. Porque Novamente ele vai processar a informação. falar sobre o carro. Isso aí? Ele identificou meu carro e pediu a quilometragem. Eu vou passar para ele 18.900, vai. Tá. Tá vindo para novos, né? Interesse veículos novos, né? Não era para vocês focarem nesse lado de cá não, tá, pessoal? Foca ali. Obrigado, Evandro. Com a quilometragem de 18.900, a minha revisão é 20 mil quilômetros, troca de óleo, troca de filtro, verificação do filtro de ar e tal. Gente, eu poderia continuar com ele até o final. Eu poderia ir até o momento onde ele faz o agendamento mesmo, São assuntos diferentes. sem problema nenhum. A questão aqui é que a gente treinou ele para fazer isso, né? Eu conseguiria treinar alguém em 30 minutos aqui para atender vocês? Consigo. Vou dar um exemplo de como é possível fazer. Não é o recomendado. Por quê? Porque a gente precisa que ele tenha o máximo de informações qualificadas para atender o cliente de vocês de forma mais qualificada possível. Mas, tô com pressa, queria só deixar ele dando oi lá enquanto a minha loja está fechada. É possível fazer, não é o recomendado, mas é possível fazer. E aqui vou mostrar para vocês o caso Posso colocar na rede. Mas aqui do assistente que é o pudim da Palmeirinha, tá? Isso aqui é uma brincadeira que eu fiz para mostrar para vocês o seguinte. O assistente chamado pudim da Palmeirinha, ele tem só um treinamento só. Talvez fosse interessante colocar vocês aqui dentro, mas pra rede você pegou uma coisa. Esse treinamento é um vídeo no YouTube
daquela apresentadora, Palmeirinha, aquela senhora de cabelos brancos, ensinando a fazer pudim. Esse vídeo tem 33 minutos. É a única coisa que esse assistente aqui faz. É a única informação que ele tem. Então eu peguei um vídeo no YouTube, vinculei ele aqui no treinamento, eu deixei a IA entender o que esse vídeo quer passar de informação, para que se alguém perguntar sobre pudim, a IA possa responder. Tá? Então assim, não é só sobre atender com informações de concessionária, é qualquer informação, é qualquer setor de dentro da tua concessionária. Pode ser até uma ouvidoria, pode ser informações sobre o setor financeiro, pode ser o SDR de fato, pode ser instruções para o vendedor vender melhor. Não conheço. Quando eu falo instruções para o vendedor vender melhor, eu estou falando disso aqui, ó. Aqui dentro desse lead, no sistema, aqui a gente já está dentro do hipergestor, tá? Essa é uma tela do hipergestor. Eu abri o meu... Evandro Tunes, eu fiz um teste, abri o meu lead e eu pedi uma avaliação e resumo de atendimento. Essa resposta aqui, quem deu, foi a IA. Dentro do hipergestor, a gente tem uma análise, uma IA que faz análise do comportamento do lead para agir como se fosse um conselheiro ou um gestor, informando para o vendedor, olha, talvez o próximo passo seja esse. Nesse caso, ela está falando, como eu dei abertura para ela para me chamar tanto pelo telefone, e-mail, WhatsApp, ela está falando assim, ó, entre em contato com o Evandro através dos canais e-mail e tal, para esclarecer dúvidas e entender melhor o modelo e a marca que está buscando. Isso porque eu não falei qual modelo eu queria, isso porque eu não falei que tenho preferência de marca. Então, nesse momento, ela está sendo abrangente. Quando eu começar a conversar com esse lead, quando eu entender, quando eu começar a perguntar mais sobre ele, essa qualificação, essa informação vai mudar. Porque ele vai reler o que o lead fez, toda a trajetória do lead, e aí vai me dizer, olha, me parece que ele está muito interessado na L200. Eu acho que se você mandar a ficha técnica ou se você fizer uma proposta melhor do que a dele, ele fecha. Tá? E eu tenho também, aqui no canto, a possibilidade do próprio vendedor fazer as perguntas que ele quiser. Foi o pessoal do marketing do Caporal fez, a gente só entrou. Vamos supor que o cliente, o lead chegou e falou assim, ó, olha, eu estou em dúvida, eu queria saber a diferença do Kicks para a T-Cross. O vendedor não tem a informação da ficha técnica na cabeça, né, de prontidão. Então ele pode chegar aqui e fazer essa pergunta para o agente e o agente vai responder para ele, de forma resumida, para que ele possa passar essa informação para o cliente dele. Isso para facilitar o atendimento. Normalmente ele teria que ir lá pesquisar essa informação. Esse cara está atendendo 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, talvez até mais. Então esse lead ia ficar congelado, porque ele não tem tempo de buscar essa informação agora. Ele ia correr para atender os outros que estão mais fáceis de responder. E aí esse cara, sabe lá Deus quando ia ser atendido de novo. Agora não, ele pergunta. No momento em que ele perguntou, ele tem a resposta, ele responde o lead dele e a vida segue. E aí ele pode esquentar melhor esse lead e converter melhor. O cara cancelou a agenda dele. Ainda assim, 2,5 comigo, até com se tiver, não é suficiente ainda. Que legal. A gente tem o nosso robozinho aqui, Irmão, que pega a última conversa e sugere respostas, onde eu só clico e ela já manda para dentro da mensagem. Não chegou no momento, depois você já... Aqui no meu caso está totalmente vazio, mas ele já deu recomendações de respostas para facilitar para que o vendedor possa escolher uma delas. Então facilitar da parte comercial, de aquisição. Tá lá, copiou. Nossa, demais, parabéns. Bom demais. Agora tem que fazer bonito. Enviou, foi. Foi para mim só não... Tá tudo para dar certo. Não posso Tudo isso, ficar... todas essas atuações de IA dentro do sistema, até o momento que eu mostrei para vocês, são para melhorar a conversão, são para esquentar o lead de forma adequada, são para atender mais rápido, dentro daqueles 2 minutos que o Fernando falou. É para a gente poder ter um vendedor nosso atuando em várias frentes. É para a gente poder entender de onde ele veio, se ele veio de um portal de anúncios, se ele veio de uma Web Motors, LX, Mercado Livre, se ele veio de uma campanha no Meta.
Quando ele veio de uma campanha no Meta, ele veio de um formulário instantâneo ou ele veio de uma ação de clique-nação de vocês? É como vocês acham que um cliente na região de vocês quer ser atendido? É o tipo de abordagem. O meu cliente na minha região gosta de mais proximidade, ele gosta de sentir calor humano. Você treina a IA para ser carinhosa, para falar do jeito mais suave. É isso. Ah, não. É isso. Aqui na minha região, o excelente. sistema é bruto. Usar essa também. Sem problema nenhum. Mas não tem isso, não tem aquilo. Importante, claro, dar limitações, porque se você não der limitações, ela faz e acontece. Né? Se você deixar solta, é igual, essa peralta, vai bagunçar a casa toda. Certíssimo. Mas, contextualizada e no ambiente seguro, ela vai fazer maravilhas. Agora o ponto aqui, e até falei na chamada, a chamada de convite que foi lá no Instagram do Auto Avaliar, eu falei que a gente ia desmistificar de vez esse assunto, transformar ele numa coisa mais simples. Vocês viram que no começo eu comecei a falar sobre os modelos e o que cada um faz, vetorização, tudo parece muito complicado, mas aqui dentro isso se torna cliques e texto, é muito fácil de configurar, copia e cola na maioria das vezes. E uma outra coisa que eu falei lá, que ia mostrar para vocês na prática, de fato estou mostrando aqui. Mas um outro ponto importantíssimo é que ele não vai substituir ninguém. Ele não tem o calor humano ainda. Então, espero que demore muito tempo para isso acontecer, porque senão eu também vou dançar. Mas ele não está para substituir ninguém. Ele está para ser um suporte. Ele é um... Pensa o seguinte, ele é o estagiário mais top que você poderia contratar. Ele é o estagiário que aprende, que leva o livro para casa, que passa a madrugada estudando, que quando você disser não, ele vai entender que é não. Quando você disser sim, ele vai ter proatividade para te ajudar, não para te substituir. Porque o que a gente vende aqui é um produto com altíssimo valor agregado. Há um tempo atrás, as pessoas falaram que não, vamos vender carro pela internet, é e-commerce. Não, não é. Não é, o mercado já retraiu. Tá? Os grandes e-commerces já estão dando uma segurada na onda, não dá para vender carro como se vende uma roupa da Shein, não dá. As pessoas querem tocar, querem sentir o cheiro do carro novo, elas querem fazer um test drive, elas querem ver a posição do banco. E para isso, a gente precisa de humanos. Nós vamos continuar fazendo isso e como fazemos muito bem. A IA é para nos ajudar. E então somente isso. A gente poderia ficar a manhã inteira falando, o dia inteiro falando, tá? Eu comecei falando para vocês que estava nervoso e agora não paro de falar, que nem um tagarela. Acho que eu habilitei uma nova skill minha, né? Que antes eu ficava só dentro da salinha desenvolvendo, agora estou aqui com vocês. Mas eu preciso encerrar, eu preciso parar de falar sobre o hipergestor que me empolga tanto. E eu vou deixar que vocês procurem o nosso time para pegar mais informações, para entender melhor como funciona, porque eu mostrei só a ponta do iceberg, gente. Isso aqui é só um pedacinho. À tarde a gente vai estar com o Vitor e ele vai falar sobre centralização de dados, digitalização de dados, que também é bem importante para vocês. A palestra dele é às 15h15, estão todos convidados também. E eu queria agradecer, encerrar, a voz já está acabando. Muito obrigado por emprestar o ouvido de vocês e a atenção. E espero vê-los aqui para cumprimentar e falar um pouco mais sobre o hipergestor, tá, pessoal? Muito obrigado.